voo para Zurique foi calmo. Repórteres esperavam-na no aeroporto. Elizabeth fez uma breve declaração sobre o acidente. Em seguida, Alec levou-a para o carro e os dois partiram para a sede da companhia. Ela estava na sala de reuniões com todos os membros da diretoria presentes, além de Rhys. A reunião já durava 3 horas e o ar estava impregnado da fumaça dos charutos e cigarros. Elizabeth ainda estava abalada pelo acidente e sentia uma tremenda dor de cabeça. Os médicos haviam-na tranquilizado, dizendo que as dores de cabeça eram uma consequência do abalo nervoso e dentro em pouco passariam. Olhou os rostos cheios de tensão e de raiva que a cercavam. Resolvi não vender, tinha dito Elizabeth. Pensaram que ela estava sendo arbitrária e obstinada. Se soubessem a tentação que ela teve de ceder, era impossível. Alguém dentro daquela sala era um inimigo, e se ela batesse em retirada, esse inimigo seria vitorioso. Tinham tentado convencê-la, cada qual à sua maneira. Alec apresentara argumentos lógicos. A companhia precisa de um presidente, particularmente agora, Elizabeth. Para seu bem e para o bem de todos, gostaria de vê-la afastada disso. Ivo fez uso do seu encanto. Você é jovem, caríssima. O mundo inteiro é seu. Por que escravizar-se a uma coisa tão enfadonha quanto os negócios, quando pode divertir-se, viajar? Já viajei muito, disse Elizabeth. Charles usou a clara razão francesa. Você passou a deter o controle acionário em consequência de um trágico acidente, mas não é sensato você querer, por isso, dirigir a companhia. Nós temos problemas muito graves, e sua direção só servirá para agravá-los. Walter falou agressivamente. A companhia está em situação muito difícil, a tal ponto que você é incapaz de imaginar. Se não vender agora, depois será muito tarde. Elizabeth sentia-se acuada. Ouvia a todos, estudando-os e pesando o que diziam. Todos eles baseavam os seus argumentos no bem da companhia. No entanto, um deles estava empenhado em destruí-la. Uma coisa era clara. Todos queriam que ela se afastasse, que os deixasse vender as suas ações e levar pessoas estranhas para Arsons. Elizabeth sabia que, no momento em que fizesse isso, as probabilidades de descobrir quem estava por trás de tudo aquilo estariam perdidas. Enquanto permanecesse, haveria a possibilidade de descobrir o sabotador. Ficaria por tanto tempo quanto fosse necessário. Não passar aqueles 3 últimos anos com Sam sem aprender alguma coisa a respeito de negócios. Com a ajuda do pessoal qualificado que ele havia preparado, poderia prosseguir nas diretrizes do pai. A insistência de todos para que ela saísse só servia para reforçar a sua determinação de ficar. Resolveu encerrar a reunião. Tomei a decisão, disse ela, e não pretendo dirigir a companhia. Sei muito bem quanto ainda tenho de aprender. Quero que todos aqui presentes me ajudem. Enfrentaremos os problemas um por um. Ivo abriu os braços num gesto desconsolado. Será que ninguém pode convencê-la do que é lógico? Creio que todos devem concordar com o que ela quiser fazer, disse Rhys, olhando para Elizabeth e sorrindo. Obrigada, Rhys. Há mais uma coisa, senhores. Como vou ocupar o lugar de meu pai, parece conveniente oficializar o fato, não acham? Charles perguntou, arregalando os olhos. Está querendo ser presidente? Presidente ela já é, disse Alec. Está apenas fazendo a gentileza de nos deixar homologar uma situação de fato. Charles hesitou e por fim disse. Está bem. Proponho que Elizabeth Rolfe seja eleita presidente da Rolfe & Sons. A proposta foi aprovada. O ano não é bom para presidentes, pensou ele tristemente. Muitos têm sido assassinados. CD 21. Capítulo 21. Ninguém tinha mais consciência do que Elizabeth das enormes responsabilidades que havia assumido. Agora que estava dirigindo a companhia, o emprego de milhares de pessoas dependia dela. Precisava de ajuda, mas não sabia ao certo em quem podia confiar. Alec, Rhys e Ivo eram os que lhe pareciam mais dignos de confiança, mas não estava ainda preparada para isso. Era muito cedo. Mandou chamar Kate Erling. Pronto, senhorita Rolfe? Elizabeth não sabia por onde começar.
Kate Erling tinha trabalhado durante muitos anos para seu pai. Não podia deixar de ter algum conhecimento das correntezas subterrâneas que fervilhavam sob a superfície aparentemente calma. Devia estar a par dos segredos da companhia e dos sentimentos e planos de Sam Rolfe. Podia ser uma valiosa aliada. Meu pai tinha mandado fazer uma espécie de relatório confidencial, Kate. Sabe alguma coisa a respeito disso? Kate Erling franziu a testa num esforço para concentrar-se, mas acabou sacudindo a cabeça. Ele nunca falou nisso comigo, Sra. Rolfe. Elizabeth tentou descobrir alguma coisa por outro caminho. Se meu pai tivesse querido uma informação confidencial, a quem procuraria? Naturalmente, a nossa divisão de segurança, disse ela sem hesitação. O último lugar que ele teria procurado. Está bem, muito obrigada, disse Elizabeth. Não havia ninguém com quem ela pudesse falar. Havia em sua mesa um relatório financeiro. Elizabeth leu com crescente assombro. Depois, mandou chamar o tesoureiro. Chamava-se Wilton Krause e era mais moço do que ela esperava. Parecia inteligente e ativo, ao mesmo tempo que ostentava um leve ar de superioridade. Devia ter sido diplomado pela escola Wharton ou talvez pela Universidade de Harvard. Elizabeth entrou diretamente no assunto. Como pode uma empresa como a Rolfe & Sons estar em dificuldades financeiras? Krause olhou para ela e encolheu os ombros. Era claro que não estava habituado a entender-se com uma mulher. Disse então com condescendência. Posso resumir tudo? Não resuma nada. Vamos começar pelos fatos. Até 2 anos atrás, a Rolfe & Sons sempre dispunha de todo o capital de que precisava. Ela viu a expressão dele mudar. Isso é verdade. Por que então estamos agora devendo tanto aos bancos? Bem, há alguns anos tivemos um período de expansão excepcionalmente pesado. Seu pai e os outros membros da diretoria julgaram melhor levantar o dinheiro necessário para a expansão, tomando empréstimos a curto prazo nos bancos. Em consequência, temos agora compromissos com vários bancos de 650 milhões de dólares. Alguns desses empréstimos estão para vencer. Já venceram, disse Elizabeth. Isso mesmo, já venceram. Estamos pagando os juros combinados e mais 1% de mora. Por que não pagamos os empréstimos vencidos e não diminuímos o montante dos outros? O homem já havia passado da fase da surpresa. Isso aconteceu em face de algumas ocorrências imprevistas e infortunadas. Por isso, o movimento de caixa da companhia é consideravelmente menor do que fora. Em condições normais, pediríamos prorrogações aos bancos. Entretanto, diante dos problemas, dos vários acordos de indenização, dos prejuízos em nossos laboratórios experimentais e... Elizabeth estudava o homem tentando adivinhar de que lado ele estava. Olhou de novo para os bancos, procurando ver precisamente onde as coisas tinham começado a desandar. Os balanços haviam acentuado o declínio nos últimos 3 trimestres, principalmente em razão dos pagamentos das indenizações relacionadas sob a rubrica Despesas Extraordinárias sem Recorrência. Elizabeth pensou na explosão no Chile, na nuvem de substâncias tóxicas que se erguera no ar. Pensou nos gritos das vítimas, 1 dúzia de pessoas mortas, centenas de pessoas levadas para os hospitais. No fim, todo o sofrimento humano era reduzido a dinheiro e consignado como despesas extraordinárias. De acordo com o seu relatório, Sr. Krause, os nossos problemas são de caráter temporário. Somos a Rolfe & Sons. Representamos ainda um risco de primeira classe para qualquer banco do mundo. Agora era o homem quem estudava Elizabeth. Sua autossuficiência havia desaparecido, mas ele se tornara cauteloso. Deve compreender, Sra. Rolfe, que a reputação de uma firma de produtos farmacêuticos é tão importante quanto os seus produtos. Quem tinha dito isso a ela? Seu pai? Alec? Lembrou-se. Tinha sido Rhys. Continue. Nossos problemas se tornaram muito conhecidos. O mundo dos negócios é uma selva sem lei. Quando os concorrentes suspeitam que está ferido, preparam-se para dar o golpe final. Em outras palavras, disse Elizabeth, os nossos concorrentes fazem negócios com os nossos banqueiros e sabem de tudo. Exatamente. Os bancos têm um limite de fundos para empréstimos,
E quando se convencem de que A é melhor risco do que B, e estão convencidos disso? O homem passou nervosamente a mão pelos cabelos. Desde a morte de seu pai, recebi vários telefonemas de Herr Julius Badruth, presidente do consórcio bancário com o qual negociamos. O que ele queria saber? Quem ia ser o novo presidente da Roth & Sons? Já sabe quem é o novo presidente? Não, sou eu. Que acha que vai acontecer quando Herr Badruth souber disso? Sem dúvida, aumentará a pressão sobre nós, disse Wilton Krauss. Vou falar com ele, disse Elizabeth sorrindo e recostando-se na cadeira. Quer tomar café? Não, obrigado. Elizabeth viu Krauss tranquilizar-se. Sabia que fora testado e passara no teste. Gostaria de saber sua opinião, Sr. Krauss. Se estivesse no meu lugar, o que faria? O leve ar de superioridade voltou e ele disse confidencialmente. Na minha opinião, tudo é muito simples. O ativo da Roth & Sons é enorme. Se vendermos um bloco substancial de ações ao público, teremos dinheiro em quantidade mais que suficiente para cobrir todos os nossos empréstimos bancários. Elizabeth já sabia de que lado ele estava. CD 22. Capítulo 22. Hamburgo, sexta-feira, 1º de outubro, 2 horas. O vento soprava do mar e o ar da madrugada era frio e úmido. No bairro Reeperbahn, em Hamburgo, as ruas estavam cheias de visitantes ansiosos por experimentarem os prazeres proibidos da cidade do pecado. Bebidas, drogas, garotas ou rapazes estavam à disposição mediante um preço. Os bares com fachadas profusamente iluminadas ficavam na rua principal, enquanto a Grosse Freiheit apresentava os mais lascivos shows de striptease. A Herbertstrasse, a um quarteirão de distância, estava cheia de prostitutas que se exibiam às janelas de seus quartos com as roupas de dormir tão transparentes que não ocultavam nada. O Reeperbahn era um vasto mercado, onde se podia comprar tudo o que se quisesse em matéria de sexo, desde que se pagasse. O cameraman andou lentamente pela rua sem dar maior atenção às pessoas, até que se aproximou de uma loura que não devia ter mais de 18 anos. Estava encostada a uma parede conversando com uma amiga. Sorriu quando o homem se aproximou. Gostaria de divertir-se, Liebchen? Minha amiga e eu podemos atendê-lo. O homem olhou para ela e disse, só você. A outra mulher deu de ombros e afastou-se. Como se chama? Hilde. Quer trabalhar no cinema, Hilde? Não me venha com essa história de Hollywood, que isso não engana mais ninguém. O cameraman sorriu tranquilizando-a. Nada disso, a minha proposta é séria. Faço filmes pornô para um amigo meu. Vai custar 500 marcos, adiantados. Good. Ela se arrependeu no mesmo instante de não ter pedido mais. Ora, daria um jeito de ganhar uma gratificação. O que é que eu tenho de fazer? Perguntou Hilde. Hilde estava nervosa. Estendida nua na cama, no apartamento mal mobiliado, olhava para os 3 homens e achava que havia alguma coisa muito estranha em tudo aquilo. Tinha apurado seus instintos nas ruas de Berlim, Munique e Hamburgo. Aprendera a guiar-se por eles, e eles lhe diziam que havia naqueles 3 homens algum que não merecia confiança. Tinha vontade de sair dali antes que começassem. Só não fazia isso porque já recebera 500 marcos, e os sujeitos lhe haviam prometido mais 500 marcos se ela trabalhasse bem. Ia trabalhar bem. Era uma profissional e tinha orgulho de seu trabalho. Olhou para o homem nu na cama ao lado dela. Era forte e tinha o corpo liso, sem pelos. O que inquietava Hilde era o rosto do homem. Parecia velho demais para fazer filmes daqui. Mas era o espectador sentado nos fundos do quarto que mais afligia Hilde. Usava um grande capote, chapéu de abas largas e óculos escuros. Hilde não sabia se era homem ou mulher. As vibrações eram ruins. Hilde levou os dedos à fita vermelha que tinham pedido que amarrasse ao pescoço, sem que compreendesse o motivo. Muito bem, disse o cameraman. Estamos prontos. Ação? Começaram a rodar o filme. Hilde tinha recebido todas as instruções necessárias. Quando as manobras preliminares terminaram, o cameraman disse ao homem, entre nela.
O ato na cama se desenvolvia rapidamente. Nos fundos do quarto, o espectador se inclinava para a frente sem perder um só. Hilde, na cama, fechou os olhos. Ela estava estragando tudo. Os olhos! Exclamou o espectador. Öffne die Augen! Gritou o cameraman. Nota de rodapé. Abra os olhos. Em alemão no original. Nota do editor. Assustada, Hilde abriu os olhos. Olhou o homem sobre ela. Era impetuoso e forte. Assim é que ela gostava. Ele começou a fazer movimentos mais rápidos e a reação dela imediata. Não era comum para ela ter orgasmos. Quase sempre fingia, e os homens nem sabiam. Mas o cameraman a havia avisado que se ela não sentisse um orgasmo, não receberia o dinheiro da gratificação. Pensou em todas as coisas boas que ia comprar com o dinheiro, e sentiu o orgasmo aproximar-se. Schneller! Gritou ela. Schneller! Nota de rodapé. Mais rápido, mais rápido. Em alemão no original. Nota do editor. O seu corpo começou a estremecer. Ah, jetzt! Vociferou ela. Nota de rodapé. Ah, agora. Em alemão no original. Nota do editor. Es kommt! Es kommt! Nota de rodapé. Está chegando, está chegando. Em alemão no original. Nota do editor. O espectador fez um sinal e o cameraman exclamou. Agora! As mãos do homem moveram-se para o pescoço de Hilde. Ela sentiu a pressão, olhou para os olhos do homem, viu o que havia neles e foi dominada pelo terror. Quis gritar, mas já não podia nem respirar. Lutou desesperadamente, mas não havia meio de livrar-se daquelas mãos de ferro que a estrangulavam. O espectador, do seu canto, não perdia um só detalhe da cena, contemplando os olhos que perdiam o brilho e vendo a mulher ser punida. O corpo de Hilde estremeceu pela última vez e ficou imóvel. CD 23. Capítulo 23. Zurique, segunda-feira, 4 de outubro, 10 horas. Quando Elizabeth chegou ao seu escritório, encontrou um envelope fechado com a rubrica Confidencial em cima de sua mesa. Abriu-o. Era um relatório do Laboratório de Química e estava assinado por Emil Jopley. Estava cheio de termos técnicos, e Elizabeth leu-o do princípio ao fim sem compreender nada. Leu pela segunda e terceira vez, sempre mais vagarosa e atentamente. Quando, afinal, percebeu a sua significação, disse a Kate, "Voltarei dentro de 1 hora." E foi procurar Jopley. Era um homem alto de cerca de 35 anos, com o rosto magro e sardento, e que ostentava no alto da cabeça apenas um tufo de cabelos avermelhados. Ficou muito nervoso, pois não estava habituado a receber visitas no seu pequeno laboratório. "Li o seu relatório", disse Elizabeth. "Há muita coisa nele que não compreendo. Quer ter a bondade de explicar-me tudo?" O nervosismo de Jopley desapareceu como por encanto. Começou imediatamente a falar, seguro e confiante. "Tenho feito experiências com um novo método de inibir a diferenciação rápida dos colagênios por meio de técnicas de bloqueio com mucopolissacarídeos e enzimas. Os colagênios são naturalmente a base fundamental de proteína de todo o tecido conjuntivo." "Está bem", disse Elizabeth. Não se esforçou por compreender a parte técnica das explicações de Jopley. O que Elizabeth compreendia era que o projeto em que o homem estava trabalhando poderia retardar o processo de envelhecimento. Era uma ideia empolgante. Continuou a ouvir, pensando na revolução que uma descoberta dessa ordem representaria para a humanidade. Segundo Jopley, não havia razão alguma para que os homens não chegassem aos 100 anos ou aos 150 e até 200. "Não seria nem preciso tomar injeções", dizia Jopley. "Com esta fórmula, os ingredientes podem ser tomados por via ora-forma de comprimido." As possibilidades eram: isso representaria nada menos que uma revolução social e se converteria em bilhões de dólares para Roth & Sons. A companhia fabricaria o produto e concederia licenças a outras empresas. Ninguém com mais de 50 anos de idade deixaria de comprimidos para manter-se jovem. Elizabeth tinha dificuldade em ocultar o seu interesse. "Em que pé estão as suas pesquisas nesse projeto?"
Como disse no meu relatório, há 4 anos venho fazendo testes com animais. Os últimos resultados têm sido positivos. Vou começar a fazer experiências com seres humanos. Ela gostava do entusiasmo dele. Quem mais sabe disso? Seu pai sabia. Trata-se de um projeto da família, o que quer dizer absolutamente secreto. Só devo fazer as minhas comunicações ao presidente da companhia e aos diretores. Qual é o diretor? Perguntou ele, sentindo um arrepio. Walter Gassner. De hoje em diante, quero que faça suas comunicações exclusivamente a mim. Jopley olhou-a com surpresa e disse: Está bem, senhorita Rolfe. Quando poderemos lançar esse produto no mercado? Se tudo correr bem, dentro de 1 ano e meio a 2 anos. Muito bem. Se precisar de alguma coisa, dinheiro, pessoal, equipamento, fale comigo. Quero que trabalhe o mais depressa possível. Muito obrigado. Elizabeth se levantou e Emil Jopley a acompanhou, dizendo com um sorriso: Tive muito prazer em conhecê-la. Gostava muito de seu pai. Muito obrigada, disse Elizabeth. Sam tinha tido conhecimento daquele projeto. Seria essa uma das razões pelas quais se negara a vender as ações da companhia? Quando ela já ia saindo, Emil Jopley lhe disse: Isso tem que dar resultado em gente. Claro, disse Elizabeth. Era preciso. Como um projeto de pasta vermelha é executado? Desde o início? Perguntou Kate Erling. Desde o início. Bem, como sabe, várias centenas de produtos novos em fase experimental. Quem os autoriza? Até determinada verba, os chefes do departamento interessado. Qual é o limite dessa verba? $50 mil. E acima disso? O projeto tem de ser aprovado pela diretoria. É claro que um projeto não passa à categoria de pasta vermelha senão depois de bem-sucedido nas experienciais. Isto é, só depois que tenha probabilidades de dar resultado. Exatamente. Como funciona a proteção ao projeto? Se o projeto é considerado importante, todo o trabalho é transferido para um laboratório de máxima segurança. Todos os papéis são retirados dos arquivos gerais e levados para um arquivo de pasta vermelha. Só 3 pessoas têm acesso a esses arquivos: o cientista encarregado do projeto, o presidente da companhia e um dos diretores. Quem escolhe o diretor? Seu pai escolheu Walter Gassner. No momento em que acabou de falar, Kate Erling percebeu o seu erro. As 2 mulheres se olharam e Elizabeth disse: Muito obrigada, Kate. É só isso. Elizabeth não havia mencionado o projeto de Jopley. Entretanto, Kate compreendera do que Elizabeth estava falando. Havia 2 possibilidades. Ou Sam havia confiado em Kate e lhe falara sobre o projeto de Jopley, ou ela soubera dele por si mesma a serviço de alguém. Era muito importante não dar margem a que alguma coisa desse errado. Ela verificaria pessoalmente a segurança. Tinha também de falar com Walter Gassner. Estendeu a mão para o telefone e parou. Havia um meio melhor. Naquela mesma tarde, Elizabeth embarcou num voo regular para Berlim. Walter Gassner parecia nervoso. Estavam sentados a uma mesa de canto do salão do andar superior do restaurante Papillon, no Kurfürsten. Sempre que Elizabeth ia a Berlim, Walter insistia em recebê-la para jantar em casa em companhia de Anna. Dessa vez, nem falara nisso e sugerira o restaurante ao qual chegado só. Walter Gassner ainda tinha as feições bem marcadas e jovens de artista de cinema, mas já se notava alguma deterioração na fachada. O rosto mostrava rução e as mãos nunca ficavam paradas. Parecia estar sob o domínio de extraordinária tensão. Quando Elizabeth perguntou por Anna, respondeu vagamente: Anna não está passando bem, não pôde vir. Alguma coisa grave? Não, isso passa. Ficou em casa descansando. Vou telefonar de saber dela. É melhor não perturbá-la. Era uma conversa surpreendente, pois Walter, a quem Elizabeth sempre conhecera animado e extrovertido, estava reservado e reticente. Ela falou então no projeto de Emil Jopley. Precisamos muito do que ele está fazendo. Vai ser uma grande coisa, murmurou Walter. Pedi-lhe que não lhe comunicasse mais nada, disse Elizabeth. As mãos de Walter ficaram de repente imóveis. Por que fez isso, Elizabeth?
Não é nada de pessoal contra você, Walter. Eu faria a mesma coisa com qualquer outro diretor que estivesse trabalhando com ele. O que acontece é que eu quero cuidar do projeto à minha maneira. Compreendo, disse ele, ainda sem mover as mãos. É um direito seu. Fez uma pausa e continuou com um sorriso forçado que mostrava quanto aquilo estava lhe custando. Escute, Elizabeth. Ana possui muitas ações da companhia, mas não as pode vender sem a sua aprovação. Isso é muito importante para nós. Sinto muito, Walter, mas não posso concordar por enquanto com a venda das ações. Nesse momento, Walter voltaram a agitar-se nervosamente. CD 24. Capítulo 24. Julius Badrut era um homem magro e frágil que parecia um louva-a-Deus metido num terno preto. Era como um boneco desenhado por uma criança, com pernas e braços angulosos e um rosto magro e inacabado desenhado no alto do corpo. Estava sentado à mesa da diretoria da Rolfe & Sons diante de Elizabeth. Havia mais 5 banqueiros em companhia dele. Todos usavam ternos pretos com coletes, camisas brancas e gravatas escuras. Elizabeth pensavam não propriamente vestidos, mas fardados. Vendo os rostos impassíveis e frios em volta da mesa, Elizabeth não conseguia dominar seus receios. Antes da reunião, Kate Erling tinha levado para a sala uma bandeja com doces. Os banqueiros recusaram o café e os doces, do mesmo que antes não tinham aceito o convite dela para almoçar. Era um mau sinal. Queriam dizer com isso que estavam para receber o dinheiro que lhes era devido. Antes de mais nada, disse Elizabeth, quero agradecer a presença de todos. Houve polidos resmungos ininteligíveis em resposta. Ela respirou fundo e continuou. Pedi que viessem até aqui para discutirmos uma prorrogação dos empréstimos contraídos com os senhores pela Rolfe & Sons. Julius Badrut sacudiu a cabeça em breves movimentos quase convulsivos. Sinto muito, senhorita Rolfe. Já informamos, ainda não acabei, disse Elizabeth. Se eu estivesse no lugar dos senhores, também recusaria. Os banqueiros se entreolharam confusos. Se estavam preocupados com os empréstimos quando meu pai, que era um homem de negócios brilhante, estava dirigindo a companhia, por que iriam conceder uma prorrogação a uma mulher inexperiente como eu? Creio que deu resposta cabal à pergunta que fez, disse Julius Badrut secamente. Não temos a intenção de... Espere um pouco, ainda não acabei. Observaram-na com mais cautela. Ela olhou para cada um dos homens a fim de ter de que estava merecendo toda a atenção deles. Tratava-se de banqueiros suíços, admirados, respeitados e invejados no mundo inteiro. Escutavam todos atentamente, e a sua atitude anterior de impaciência e enfado cedera lugar à curiosidade. Todos os senhores conhecem a Rolfe & Sons há muito tempo, e tenho certeza de que conheceram e respeitaram meu pai. Alguns dos homens fizeram sinais de assentimento. Imagino que devem ter se engasgado com o café da manhã quando leram a notícia de que eu havia ficado no lugar dele. Um dos banqueiros sorriu, depois riu francamente e disse: Tem toda a razão, senhorita Rolfe. Não quero ser grosseiro, mas creio que, como disse, todos nós nos engasgamos com o café da manhã. Não o censuro, disse Elizabeth rindo. Eu teria reagido da mesma maneira. Outro banqueiro tomou a palavra. Desculpe a curiosidade, senhorita Rolfe. Se todos nós estamos de acordo quanto ao resultado desta reunião, o que estamos fazendo aqui? Estou aqui porque desejei reunir nesta sala os maiores banqueiros do mundo. E agi assim porque não posso acreditar que tenham tido tanto êxito encarando tudo exclusivamente do ponto de vista do dinheiro. Se fosse assim, qualquer guarda-livros poderia ter sucesso como banqueiro. Não pode ser só isso. Claro que não é, disse outro banqueiro. Somos, antes de mais nada, homens de negócios e a Rolfe & Sons é um grande negócio. Só tive uma ideia exata da grandeza desta companhia depois que me sentei na cadeira de meu pai. Não sabia quantas vidas haviam sido salvas por esta companhia em todo o mundo. As contribuições que fizemos à medicina são inestimáveis. Muitos milhares de pessoas dependem da Rolfe & Sons para viver. Julius Badrut interrompeu-a. Tudo isso é muito meritório, mas parece que estamos nos afastando do assunto. Sei que lhe foi sugerido que liberasse as ações da companhia.
Neste caso, haveria dinheiro em quantidade mais que suficiente para cobrir todos os empréstimos. Era o primeiro erro dele. Sei que lhe foi sugerido. A sugestão fora feita no segredo de uma reunião da diretoria da companhia em que tudo era confidencial. Alguém que estava na reunião havia falado. Era alguém que queria exercer pressão sobre ela. Pretendia descobri-lo, mas isso podia ficar para depois. Posso fazer uma pergunta? Disse Elizabeth. Se os empréstimos forem pagos, terá alguma importância para os senhores saber de onde veio o dinheiro? Julius Badruth olhou-a ruminando a pergunta à procura de alguma armadilha. Disse por fim. Não. Não tem importância de onde o dinheiro venha, contanto que os nossos títulos sejam pagos. Muito bem. Pouco importa que o dinheiro provenha da venda de ações da companhia a terceiros ou dos nossos recursos financeiros próprios. Tudo o que devem saber agora é que a Roth & Sons não vai fechar as portas, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Estou pedindo apenas a gentileza de uma prorrogação de prazo. Julius Badruth passou a língua pelos lábios secos e disse: Acredite, Srta. Roth, que conta com toda a nossa simpatia. Compreendemos a tremenda tensão emocional por que está passando, mas não podemos... 3 meses, disse Elizabeth. 90 dias. É claro que deverão cobrar os juros adicionais. Houve um silêncio em volta da mesa, mas era um silêncio negativo. Elizabeth viu os rostos hostis e frios. Tentou, então, um lance de desespero. Não sei se devo revelar, murmurou ela com deliberada hesitação. Em todo caso, peço-lhes que guardem o maior sigilo possível. A Roth & Sons está às vésperas de uma descoberta que vai revolucionar toda a indústria farmacêutica. Fez uma pausa para maior efeito. Esta companhia tem em estudos um novo produto que vai sobrepujar todos os medicamentos atualmente existentes no mercado. Sentiu perfeitamente que tinha havido uma mudança no ambiente. Foi Julius Badruth quem mordeu primeiro a isca. De que tipo é esse medicamento? Elizabeth sacudiu a cabeça. Desculpe, Sr. Badruth. Talvez eu dado mais do que devia. Só lhes posso dizer que será a maior inovação na história de nossa indústria. Exigirá uma imensa expansão de nossas instalações. Teremos de duplicá-las, talvez triplicá-las. É claro que iremos precisar de novos financiamentos em grande escala. Os banqueiros olhavam uns para os outros, trocando sinais silenciosos. O silêncio foi quebrado por Badruth. Se nós lhe dermos um prazo de 90 dias, esperaremos naturalmente que a Roth & Sons trabalhe conosco em todas as suas futuras transações. Naturalmente. Houve nova troca de olhares significativos. Funciona como os tambores na selva, pensou Elizabeth. Enquanto isso, disse Badruth, nós teríamos a sua garantia de que, ao fim de 90 dias, todos os seus títulos vencidos seriam resgatados? Teriam, sim. Durante um instante, Badruth ficou olhando para o espaço. Em seguida, olhou para Elizabeth e para cada um dos seus companheiros, recebendo silenciosos. Da minha parte, disse ele, estou disposto a concordar. Não creio que um novo prazo, com os juros correspondentes, é claro, faça algum mal. Um por um, os outros banqueiros concordaram. Estamos com você, Julius. E tudo foi combinado. Elizabeth recostou-se na cadeira, tentando dissimular a sua satisfação. Ganhara 90 dias. Ia precisar de todos os minutos desse prazo. CD 25. Capítulo 25. Era como se ela estivesse no centro de um furacão. Tudo ia para a mesa de Elizabeth, das centenas de departamentos da sede, das fábricas do Zaire, dos laboratórios da Groenlândia, dos escritórios da Austrália e da Tailândia, dos 4 cantos da Terra. Havia relatórios sobre novos produtos, demonstrativos de vendas, projeções estatísticas, campanhas de publicidade e programas experimentais. Era preciso tomar decisões sobre a construção de novas fábricas, venda de fábricas velhas, compra de companhias, admissão ou demissão de diretores. Elizabeth dispunha de pareceres técnicos em todas as fases dos negócios, mas as decisões finais tinham de ser tomadas por ela. Assim tinha sido com Sam, e ela era grata pelos 3 anos que havia trabalhado com ele.
Sabia muito mais sobre a companhia do que havia imaginado e, ao mesmo tempo, sabia muito menos. A extensão da companhia era incalculável. Elizabeth havia concebido a companhia como um reino. Via agora que se tratava de uma série de reinos, cada qual com o seu vice-rei, e que o escritório do presidente era como a sala do trono. Cada um dos seus primos se incumbia do seu domínio próprio. Além disso, supervisionava alguns territórios estrangeiros. Por isso, todos eles viajavam constantemente. Elizabeth compreendeu que tinha um problema especial. Era uma mulher num mundo masculino e descobriu que isso fazia alguma diferença. Nunca havia realmente acreditado que os homens aceitassem como uma verdade o mito da inferioridade das mulheres, mas agora via que as coisas não se passavam de outra maneira. Ninguém dizia isso abertamente em palavras ou atos, mas Elizabeth tinha de enfrentar diariamente essa realidade. Era uma atitude oriunda de velhos preconceitos e não se podia fugir dela. Os homens não gostavam de receber ordens de uma mulher. Não lhes agradava a ideia de que uma mulher pusesse em dúvida as suas conclusões ou discordasse dos seus conceitos. O fato de Elizabeth ser jovem e bela agravava a situação. Todos procuravam fazê-la compreender que o seu lugar era numa cama ou numa cozinha, deixando os negócios aos cuidados dos homens. Elizabeth marcava reuniões todos os dias com diversos chefes de departamento. Nem todos eram hostis. Alguns eram ousados. Uma mulher bonita sentada na cadeira da presidência era um desafio irresistível para certos corações masculinos. Pensavam que, se conseguissem levá-la para a cama, poderiam controlá-la e a companhia também. Eram uma versão adulta dos rapazes da Sardenha. Os homens atacavam Elizabeth pelo lado errado. Deviam atacá-la pelo espírito, pois, no fundo, era dali que ela os controlava. Subestimavam-lhe a inteligência e se enganavam redondamente. Calculavam mal a sua capacidade de exercer autoridade, e esse era outro erro. Não levavam em consideração a sua energia, e esse era o maior de todos os erros. Ela era uma Rolf, descendente do velho Samuel com o espírito e a determinação deles. Enquanto os homens que a cercavam procuravam usar Elizabeth, ela é que os usava. Apropriava-se dos conhecimentos, da experiência e da intuição que eles possuíam e passava a usar tudo isso como se lhes pertencesse. Deixava os homens falarem e escutava. Fazia perguntas e guardava na memória as respostas. Estava aprendendo. Levava todas as noites 2 pesadas pastas cheias de relatórios a serem estudados. Trabalhava às vezes até as 4 da madrugada. Uma tarde, um fotógrafo registrou para um jornal um flagrante de Elizabeth, que saía do edifício acompanhada de uma secretária com as 2 pastas. A fotografia foi publicada no dia seguinte com a legenda "Uma herdeira que trabalha". Elizabeth se tornara uma celebridade interna da noite para o dia. A história de uma mulher jovem e bela com uma companhia de muitos bilhões de dólares e resolvia assumir a sua direção era irresistível. A imprensa explorou-a em todos os ângulos. Elizabeth era bela, inteligente e simples, uma combinação de qualidades muito rara entre as celebridades. Atendia aos jornalistas sempre que possível, tentando recompor a imagem um pouco desgastada da companhia, e eles apreciavam essa solicitude. Quando ela não tinha a resposta à pergunta de algum repórter, não tinha a menor dúvida em pegar o telefone e perguntar a alguém. Os primos iam de avião a Zurique para as reuniões semanais. Elizabeth passava com eles tanto tempo quanto possível. Via-os juntos e reunia-se com cada um deles separadamente. Falava com eles e estudava-os, pensando em encontrar algum indício de que um deles fosse capaz de deixar pessoas inocentes morrerem numa explosão, de vender segredos a concorrentes e de procurar destruir a Rolf & Sons, um de seus primos. Ivo Palazzi, com o seu irresistível encanto. Alec Nichols, tipo perfeito, o próprio gentleman, sempre solícito quando Elizabeth precisava dele. Charles Martel, um homem dominado e amedrontado. Homens assim podiam ser perigosos quando acuados. Walter Gassner, o tipo do herói alemão, belo e externamente afável. Como seria ele no íntimo? Casara-se com Anna, 13 anos mais velha do que ele. Casara-se por amor ou por dinheiro. Quando Elizabeth estava com eles, observava, escutava, sondava. Mencionava a explosão no Chile e observava as reações de cada um.
Falava das patentes que a Rolfe tinha perdido para outras companhias e discutia as indenizações a serem pagas. Não conseguiu apurar nada. Fosse quem fosse, era muito hábil para se deixar trair. Teria de ser colhido numa armadilha. Lembrou-se da nota de próprio punho de Sam no relatório. Era preciso apanhar o patife. Ela teria de encontrar um meio. Elizabeth ficava cada vez mais fascinada com o funcionamento interno da indústria farmacêutica. As más notícias eram deliberadamente espalhadas. Quando se sabia que algum doente morrera depois de ter tomado o medicamento de um concorrente, meia hora depois, cerca de 10 homens estavam dando telefonemas através do mundo. Sabe o que estão dizendo? Entretanto, aparentemente, todas as companhias pareciam viver nas melhores relações possíveis. Os chefes de algumas das grandes firmas reuniam-se regularmente em encontros informais. Elizabeth foi convidada para uma dessas reuniões. Foi a única mulher presente. Os homens debateram os seus problemas comuns. O presidente de uma das grandes companhias, um homem de meia idade que tinha seguido Elizabeth a noite inteira, disse-lhe em dado momento: "As restrições são cada vez mais absurdas. Se a aspirina fosse descoberta hoje, duvido muito que as autoridades a aprovassem. Por falar nisso, minha bela jovem, tem alguma ideia de há quanto tempo nós temos a aspirina?" A bela jovem respondeu: "Desde 400 anos antes de Cristo, quando Hipócrates descobriu a salicina na casca do salgueiro." O homem olhou para ela e o sorriso morreu em seus lábios. "Certo", murmurou ele e afastou-se. Todos os chefes de companhias concordavam em que um dos seus maiores problemas era o das firmas sem escrúpulos que roubavam as fórmulas dos produtos que tinham êxito, mudavam os nomes e lançavam os medicamentos no mercado. Isso custava às empresas de boa reputação centenas de milhões de dólares por ano. Na Itália não havia sequer a necessidade de roubar. "A Itália é um país que não tem regulamento de patentes a respeito de medicamentos", disse um dos diretores a Elizabeth. "Por algumas centenas de milhares de liras, qualquer pessoa pode comprar as fórmulas e vender os produtos com outro nome. Gastamos milhões de dólares em pesquisa, eles se limitam a arrecadar os lucros." "Isso acontece apenas?" perguntou Elizabeth. "A Itália e a Espanha são os piores lugares. A França e a Alemanha Ocidental, mais ou menos. Só nos Estados Unidos e na Inglaterra é que não acontece isso." Elizabeth olhava para aqueles homens indignados e tinha vontade de saber quantos deles estariam envolvidos nos roubos das patentes da Rolfe & Sons. Elizabeth tinha a impressão de que estava passando a maior parte da vida a bordo de aviões. Seu passaporte ficava bem à mão na primeira gaveta de sua mesa. Uma vez por semana, pelo menos, havia um chamado angustioso do Cairo, da Guatemala ou de Tóquio, e poucas horas depois, Elizabeth estava a bordo de um avião com alguns homens de sua confiança para atender a algumas emergências. Encontrava-se com os gerentes de fábricas e suas famílias em cidades grandes como Bombaim ou em pontos remotos como Puerto Vallarta, e pouco a pouco principiou a ver a Rolfe & Sons sob outra perspectiva. Não era mais um acúmulo impessoal de relatórios e estatísticas. Chegava um relatório da Guatemala e isso significava Emílio Núñez, sua mulher gorda e feliz e seus 12 filhos. Copenhague era Niels Bjorn e a mãe inválida com quem ele vivia. O Rio de Janeiro ia lembrar uma noite passada com Alexandre Duval e sua vivaz companheira. Elizabeth mantinha-se regularmente em contato com Emil Jopley. Telefonava-lhe sempre por sua linha privativa e às vezes ia visitá-lo à noite em seu pequeno apartamento no Austerhill. Era cautelosa até pelo telefone. "Como vão as coisas?" "Um pouco mais lentamente do que eu esperava, Sra. Rolfe. Precisa de alguma coisa?" "Não, só de tempo. Encontrei um pequeno problema, mas creio que já o resolvi." "Muito bem. Telefone-me se precisar de alguma coisa, seja lá o que for." "Está bem. Muito obrigado, Sra. Rolfe." Elizabeth desligara o telefone com vontade de dizer mais alguma coisa, de apressá-lo, pois sabia que o vencimento dos empréstimos contraídos com os bancos estava próximo. Precisava muito do produto em que Jopley estava trabalhando, mas sabia que pouco adiantava pressioná-lo e continha sua impaciência.
As experiências não podiam, evidentemente, estar terminadas antes do prazo concedido pelos banqueiros. Mas ela tinha um plano. Pretendia levar Julius Badrut secretamente até o laboratório para que ele visse pessoalmente o projeto. Os bancos dariam todo o tempo necessário. Elizabeth trabalhava cada vez mais em conjunto com Rhys Williams e, com frequência, ficavam juntos até tarde da noite. Quase sempre trabalhavam sozinhos. Jantavam na sala privativa do escritório ou no elegante apartamento que ela passara a ocupar. Era um edifício moderno em Zurichberg, com as janelas dando para o lago de Zurich, amplo, arejado e bem iluminado. Elizabeth estava cada vez mais consciente do poderoso magnetismo animal de Rhys, mas se ele sentia qualquer atração por ela, tinha o maior cuidado em não dar a menor demonstração. Era sempre gentil e simpático. A sua atitude era mais ou menos protetora, e essa palavra tinha no espírito de Elizabeth ressonâncias pejorativas. Queria se apoiar nele, confiar nele, mas sabia que precisava ter cuidado. Mais de uma vez estivera a ponto de contar a Rhys tudo sobre os atos de sabotagem na companhia, mas recuava sempre. Não era ainda tempo de falar sobre o assunto com ninguém. Tinha de saber mais. Elizabeth estava adquirindo confiança em si mesma. Na reunião de vendas, tinha discutido o caso de um preparado para os cabelos que estava tendo pouca saída. Há muitas devoluções das farmácias, disse um dos chefes de vendas. O produto não pegou, precisamos de mais publicidade. Nossa verba de publicidade está esgotada, disse Rhys. Temos de tomar uma providência diferente. Vamos tirar o produto das farmácias, disse então Elizabeth. Como? Perguntaram todos, voltando-se para ela. É isso mesmo. Devemos continuar a campanha de publicidade e passar a vender o produto exclusivamente nos salões de beleza. Procurem dar a impressão de que é uma mercadoria exclusiva, difícil de encontrar. Rhys pensou um pouco e disse, muito bem, agrada-me a ideia. As vendas do produto subiram da noite para o dia. Depois, Rhys deu-lhe os parabéns. Você não é apenas uma mulher bonita, disse ele com um sorriso. Então, ele estava começando a notá-la. CD 26. Capítulo 26. Londres, sexta-feira, 2 de novembro, 14 horas. Alec Nichols estava na sauna do clube quando a porta se abriu e um homem entrou na peça cheia de vapor com uma toalha amarrada à cintura. Foi sentar-se no banco de madeira ao lado de Alec. Isto aqui está quente como um colo de feiticeira, não é mesmo, Sr. Alec? Alec voltou-se. Era John Swinton. Como conseguiu entrar aqui? Disse que estava à minha espera, respondeu Swinton piscando o olho. E estava mesmo, não é? Não, já lhe disse que preciso de um pouco mais de tempo. Disse também que sua priminha ia consentir na venda das ações e que depois disso nos daria o dinheiro. Ela mudou de ideia. Pois é melhor você convencê-la a não mudar de ideia. Vou convencê-la. É apenas uma questão de quanto papo furado vamos tolerar de sua parte, disse John Swinton, chegando mais perto e fazendo Alec escorregar pelo banco para afastar-se dele. Não queremos ser duros, porque é sempre bom ter um amigo de confiança no parlamento. Mas acontece que há um limite para tudo. Nós lhe fizemos um favor. Agora está na hora de você pagar. Tem de conseguir uma remessa de droga para nós. Não, é impossível. Não posso fazer isso. Alec viu de repente que tinha sido empurrado para a ponta do banco, bem próximo ao recipiente de metal cheio de pedras quentes. Cuidado! Gritou Alec. Swinton agarrou o braço de Alec e torceu-o em direção às pedras. Alec sentiu que os pelos começavam a chamuscar. Não! No instante seguinte, o braço foi comprimido contra as pedras e Alec soltou um grito de dor. Em seguida, rolou pelo chão. Swinton inclinou-se para ele e disse, dê um jeito. Depois a gente se vê. CD 27. Capítulo 27. Berlim, sábado, 3 de novembro, 18 horas. Anna Rolf Gassner não sabia o tempo poderia aguentar aquilo. Era uma prisioneira dentro de sua própria casa. Às poucas horas em que a faxineira aparecia uma vez por semana, ela e os filhos ficavam sozinhos e inteiramente à mercê de Wolf. Este nem se dava mais ao trabalho de esconder o seu ódio.
Anna estava no quarto das crianças ouvindo um disco de que gostavam muito. "Estou farto de ouvir isso!" gritou Walter, entrando impetuosamente. Quebrou o disco enquanto as crianças se encolhiam de terror. Anna tentou acalmá-lo. "Desculpe, Walter. Não sabia que você estava em casa. Quer alguma coisa?" Walter avançou para ela com os olhos fuzilantes e disse: "Temos de nos livrar das crianças, Anna." Diante dos filhos. Colocou as mãos nos ombros dela. "O que acontecer nesta casa será nosso segredo. Nosso segredo. Nosso segredo. Nosso segredo." Sentia as palavras ressoarem-lhe na cabeça, enquanto os braços de Walter a apertavam até que ela não pôde mais respirar. Perdeu os sentidos. Quando Anna voltou a si, estava deitada em sua cama. As cortinas estavam descidas. Olhou para o relógio na mesa de cabeceira. 6 horas da tarde. A casa estava em silêncio, num silêncio sinistro. Pensou imediatamente nas crianças. Levantou-se com as pernas trêmulas e foi até a porta do quarto. Estava trancada por fora. Encostou o ouvido à porta, procurando escutar. Devia estar ouvindo o barulho das crianças. Não podiam deixar de procurá-la. Se pudessem, se ainda estivessem vivas. Suas pernas tremiam tanto que teve dificuldade em ir até o telefone. Rezou em silêncio ao tirar o fone do gancho. Ouviu o ruído e hesitou, pensando no que Walter faria se a surpreendesse de novo. Começou a discar com as mãos trêmulas. Por isso, discou errado. Pela segunda vez também. Começou a chorar. Havia tão pouco tempo. Procurando dominar-se com movimentos muito lentos, discou 110. Ouviu a campainha tocar e, em seguida, uma voz milagrosa de homem. "Aqui fala o socorro urgente da polícia." Anna não conseguiu articular uma só palavra. "Fala o socorro urgente da polícia. O que deseja?" "Por favor, mandem alguém aqui. Estou em grande perigo. Mandem alguém." Walter apareceu diante dela, arrancou-lhe o telefone da mão e atirou-a na cama com um empurrão. Com a respiração entrecortada, arrancou o fio do telefone da parede e voltou-se para Anna. As crianças, murmurou ela. "O que você fez com as crianças?" Walter não respondeu. A divisão central da Polícia Criminal de Berlim ficava na Keithstrasse 2832, num bairro de aspecto comum em que havia tantos edifícios de apartamentos quanto de escritórios. O número de emergência do Departamento de Delitos Pessoais era dotado de um dispositivo automático que não permitia que uma ligação fosse desfeita enquanto não fosse cortada eletronicamente pela mesa da polícia. Graças a isso, era possível apurar a procedência de todos os telefonemas, por mais breve que tivesse sido a conversação. Esse dispositivo era um equipamento moderno de que o departamento se orgulhava. 5 minutos depois do telefonema de Anna Gassner, o detetive Paul Lange entrou no gabinete do seu chefe, o Major Wageman, tendo na mão um toca-fitas. "Gostaria que escutasse isso", disse o detetive e apertou um botão. Ouviu-se uma voz metálica dizer: "Aqui fala o socorro urgente da polícia. Que deseja?" Ouviu-se então uma voz de mulher cheia de terror. "Por favor, mandem alguém aqui. Estou em grande perigo. Mandem alguém..." Houve um estalo, depois um baque, e o telefone ficou mudo. "Identificou o telefonema?" perguntou o Major Wageman. "Sabemos de que casa foi dado o telefonema", respondeu o detetive. "Qual é o problema, então? Fale com a central para mandar um carro imediatamente para lá." "Quero a sua autorização primeiro", disse Lange, colocando uma folha de papel na mesa diante do major. "Epa!" exclamou Wageman. "Tem certeza?" "Tenho, major." Wageman olhou para a folha de papel. O telefone constava da lista em nome de Walter Gassner, chefe da divisão alemã da Roth & Sons, uma das grandes empresas da Alemanha. Não havia necessidade de discutir as consequências. Só um idiota poderia desconhecê-las. Um passo em falso, ambos poderiam ser demitidos. "Muito bem", disse Wageman, depois de refletir um pouco. "Acho que você deve ir pessoalmente. E tenha muito cuidado, entendeu?" "Entendi, major." A propriedade de Gassner ficava em Wannsee, um subúrbio da classe alta na parte sudoeste de Berlim. O detetive Lange seguiu pelo caminho mais longo, o da Hohenzollern-Damm, e não pela Autobahn,
para encontrar o tráfego livre. Nota de rodapé. Autoestrada, em alemão no original. O editor. Atravessou a Clayhalle e passou pelo edifício da CIA, escondido por trás de mais de 1 quilômetro de cercas de arame farpado. Passou pelo quartel-general do Exército Americano e virou à direita para o que fora conhecido em outros tempos como Rodovia 1, a estrada mais longa da Alemanha, que ia da Prússia Oriental às da Bélgica. À sua direita ficava Brücke der Einheit, a ponte da unidade, onde o espião Abel fora trocado pelo piloto americano do U-2 Gary Powell. O detetive Lange saiu da grande estrada para as colinas cobertas de florestas de Wannsee. O lugar era muito bonito. Às vezes, aos domingos, o detetive Lange ia com a mulher para aqueles lados só para apreciarem as lindas casas. Encontrou o endereço que procurava e entrou pelo longo caminho de carros que levava à casa de Walter Gassner. A dinastia Roth era bastante poderosa para governos. Seguindo o conselho do seu chefe, o detetive Lange estava empenhado em ter o máximo cuidado. Parou o carro à porta da casa de 3 andares, saltou, tirou o chapéu e tocou a campainha. Esperou. Havia o pesado silêncio de uma casa deserta. Sabia que isso era impossível e tornou a tocar. Nada senão aquele silêncio completo e opressivo. Já estava pensando em ir tentar os fundos da casa quando a porta se abriu inesperadamente. Uma mulher apareceu. Era de meia idade e de feições comuns. Vestia um robe enxovalhado. O detetive Lange pensou que fosse a governanta. Mostrou a sua carteira de identificação e disse: "Gostaria de falar com a senhora Walter Gassner. Tenha a bondade de dizer-lhe que é o detetive Lange." "Sou eu, a senhora Gassner", disse a mulher. O detetive Lange conseguiu esconder a sua surpresa. Tinha uma ideia inteiramente diferente da dona de uma casa como aquela. "Recebemos na polícia ainda há pouco um chamado daqui." Ela olhou com o rosto impassível e desinteressado. Lange tinha a impressão de que estava tratando erradamente do caso. Não sabia por quê. Parecia-lhe que não estava levando em conta alguma coisa importante. "O telefonema foi seu, senhora Gassner?" "Foi sim, mas tudo não passou de um engano." Havia um tom surdo, forçado, na voz da mulher que não lhe agradava, principalmente quando o comparava com o apelo nervoso e angustiado pelo telefone. "Só para constar dos nossos registros, que espécie de engano, senhora?" Houve um instante de pequena hesitação. "Dei por falta de uma de minhas joias e pensei que tivesse sido roubada, mas já encontrei a joia." O número do telefone de emergência era para casos graves, assalto, homicídio, agressão. Mas era preciso agir com cuidado. "Está bem", disse o detetive com vontade de entrar na casa e ver o que ela estava escondendo, mas nada mais podia fazer. "Muito obrigado, senhora Gassner. Desculpe o incômodo." O detetive ficou frustrado e viu a porta ser fechada na sua cara. Voltou para o carro e foi embora. Atrás da porta, Ana se voltou. Walter lhe disse com voz mansa: "Saiu-se muito bem, Ana. Agora vamos voltar lá para cima." Ele se dirigiu para a escada. Ana pegou uma tesoura grande que levava escondida nas dobras do robe e cravou-a nas costas dele. CD 28. Capítulo 28. Roma, domingo, 4 de novembro, meio-dia. Ivo Palazzi pensava que o dia estava perfeito para aquela visita à Villa d'Este, em companhia de Simonetta e das 3 belas filhas do casal. Enquanto passeava pelos fabulosos jardins do Tivoli, de braço dado com sua mulher, ao ver as meninas que corriam de uma fonte para outra, ia pensando se Pirro Ligorio, que construíra o parque para a família d'Este, sonhara com a alegria que proporcionaria no futuro a milhões de pessoas. A Villa d'Este ficava a nordeste de Roma, no alto dos Montes Sabinos. Ivo já estivera muitas vezes ali, mas sempre sentia um prazer especial em ficar no ponto mais alto e olhar para as dezenas de fontes luminosas, cada qual artisticamente desenhada e diferente das outras. Uma vez, Ivo tinha levado até ali Donatella e seus 3 filhos, como tinham adorado o passeio. Essa lembrança entristeceu Ivo. Não vira Donatella nem falara com ela desde aquela horrível tarde no apartamento.
Lembrava-se ainda das tremendas unhadas que recebera dela. Sabia que remorso ela devia estar sentindo, ao mesmo tempo que desejava a volta dele. Não fazia mal que ela sofresse um pouco, como ele havia sofrido. Imaginava ouvir a voz de Donatella a dizer durante o passeio: "Vamos, por aqui, meninos." Ouvia a voz de Donatella tão claramente que chegava a parecer-lhe real. Ouviu-a dizer: "Ande mais depressa, Francesco." Voltou-se e viu Donatella atrás dele em companhia dos 3 filhos, encaminhando-se determinadamente para onde estavam ele, Simonetta e as 3 meninas. No primeiro momento, Ivo pensou que a presença de Donatella ali nos jardins do Tivoli fosse pura coincidência, mas logo que viu a no rosto dela, ficou sabendo da verdade. A grande putana estava querendo reunir as 2 famílias para arruiná-lo. Agiu então como um alucinado. Gritou para Simonetta: "Quero mostrar-lhe uma coisa. Vamos andar depressa, todo mundo." Levou então rápida a família pela sinuosa escada de pedra abaixo, empurrando quem encontrava no caminho para abrir passagem, e de vez em quando lançando olhares desesperados para trás. Donatella e as crianças já estavam chegando ao alto da escadaria. Ivo sabia que, se os meninos o vissem, tudo estaria perdido. Bastava que um deles gritasse "papai" e ele não teria outro remédio senão afogar-se numa das fontes. Apressou Simonetta e as filhas, sem lhes dar oportunidade sequer para respirar. "Para onde vamos?" perguntou Simonetta. "Por que essa correria? É uma surpresa, você vai ver", disse Ivo, tentando mostrar-se alegre e despreocupado. Arriscou outro rápido olhar para trás. Donatella e os 3 rapazes não estavam visíveis no momento. À frente havia um labirinto, com um lanço de degraus para baixo e outro para cima. Ivo escolheu o último. "Vamos", disse ele para as meninas. "Quem chegar primeiro lá em cima ganhará um prêmio." "Estou exausta, Ivo", disse Simonetta. "Não podemos descansar um instante?" "Descansar? Nem me fale em descansar. Isso estragaria a surpresa. Vamos." Simonetta pelo braço e arrastou-a pelos degraus acima, enquanto as 3 meninas corriam à frente. Ivo sentiu de repente falta de fôlego e pensou por um momento que seria bem feito para as 2 mulheres que ele caísse ali fulminado por um ataque do coração. A verdade era que não se podia confiar nas mulheres. Precisavam obrigá-lo a fazer aquilo? Não o adoravam? Mas ele ia matar aquela cadela. Imaginou estrangulá-la na cama. Ela estava nua e lhe pedia perdão. Sentiu então desejo ao invés de raiva. "Não podemos parar agora?" perguntou Simonetta. "Não, estamos quase chegando." Chegaram de novo ao alto. Ivo correu os olhos em torno e não viu Donatella e as crianças. "Para onde você está nos levando, Ivo?" "Vocês vão ver, sigam-me", disse Ivo nervosamente, levando-as para a saída. "Mas já vamos sair, papai?" perguntou Isabela, a filha mais velha. "Chegamos ainda há pouco. Vamos para um lugar melhor", disse Ivo ofegante. Olhou para trás e viu Donatella, que subia a escada com os filhos. "Mais depressa, meninas!" Um momento depois, Ivo e uma de suas famílias estavam fora dos portões da Vila d'Este, correndo para o carro que havia ficado na grande praça. "Nunca vi você agir dessa maneira", murmurou Simonetta. "Eu nunca agi assim." Ligou o motor antes mesmo que as portas estivessem fechadas e saiu do estacionamento como se os demônios o estivessem perseguindo. "Ivo!" Ele bateu tranquilizadoramente na mão de Simonetta. "Quero que todo mundo agora fique calmo. Como prêmio especial, vou levar vocês para almoçarem no Hassler." Sentaram-se a uma mesa diante de uma grande janela de onde se via a escada espanhola e, ao longe, em todo o seu esplendor, a Basílica de São Pedro. Simonetta e as meninas gostaram muito do almoço. Ivo tinha a impressão de estar comendo papel. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o talher. "Não aguento mais", pensava ele. "Não vou deixar que ela me arruine a vida." Não tinha mais dúvida de que era exatamente isso que Donatella pretendia fazer. A sorte estava lançada. A não ser que ele encontrasse um meio de dar o dinheiro a Donatella. Tinha de conseguir o dinheiro. Pouco importava como. CD 29. Capítulo 29. Paris, segunda-feira, 5 de novembro, 18 horas. No momento em que Charles Martel entrou em casa, viu que estava em dificuldades. Hélène achava-se à espera dele e em companhia dela estava Pierre Richaud,
o joalheiro que fizera as imitações das joias roubadas. Entre, Charles, disse Helene, com um subtom na voz que gelou de terror o coração de Charles. Creio que você e Monsieur Richaud já se conhecem. Charles olhou-a calado, sabendo que qualquer coisa que dissesse poderia condená-lo. O joalheiro voltava os olhos para o chão e era evidente que não se sentia à vontade. Sente-se, Charles. Era uma ordem e ele obedeceu. O que está enfrentando agora, mon cher Marie, é um processo criminal como ladrão. Roubou minhas joias e substituiu-as por imitações baratas feitas por Monsieur Richaud. Charles descobriu, horrorizado, que estava urinando nas calças, coisa que não lhe acontecia desde garotinho. Ficou muito vermelho e teve vontade de sair dali para ir trocar de roupa. Não, o que ele queria mesmo era fugir dali e nunca mais voltar. Helene sabia de tudo. Pouco importava como descobrira. Não havia escapatória e não haveria piedade. Já era por demais aterrador que Helene tivesse descoberto o roubo. Pior seria quando ela soubesse o motivo, quando soubesse que ele planejara usar o dinheiro de Helene para fugir dela. O inferno em que vivia iria ter redobrada violência. Ninguém conhecia Helene mais que Charles. Era une sauvage. Nota de rodapé. Uma selvagem, em francês no original. Nota do editor. Era une sauvage capaz de tudo. Destruí-lo-ia sem um momento de hesitação e o transformaria num clochard, num dos tristes vagabundos esfarrapados que dormem pelas ruas. A vida dele se tornara de repente um emmerdement, uma merda. Pensou mesmo que poderia ter êxito com uma coisa tão imbecil? Perguntou Helene. Charles ficou miseravelmente calado. Sentia as calças mais molhadas ainda, mas não tinha coragem de olhar para ela.